Bom dia a todos. É com muita alegria que mais uma vez nós iniciamos a reunião do culto do Evangelho no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, localizado na Rua Dom Aquino 431, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E temos a grata satisfação também de confirmar a audiência do casal amigo Nelson e Robin Kish, que estão lá em Veneza, na Itália, participando à distância dessa nossa reunião. Da mesma forma, o Carlos, o nosso querido Carlos, com a equipe turística dele, que está lá na Alemanha também, participando ativamente dos trabalhos. Nós damos boas-vindas a todos os presentes nesta manhã fria em Campo Grande e agradecemos também à Rádio Fraternidade, a Portal da Luz, Coração do Mundo, pela retransmissão de nossa reunião, aos confrades que nos ouvem e assistem no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo, Estados Unidos, Japão, Europa, como já citei. Lembrando que essa reunião também está disponível diretamente no YouTube, no endereço do Recanto da Prece, como também está disponível no blogspot do Recanto da Prece também, onde também se fará presente as mensagens que porventura a gente recebeu hoje. Como nós sempre fazemos, essa reunião tem por objetivo a gente estudar um pouquinho do Evangelho que Jesus Cristo nos deixou, que é a rota segura para que a gente possa cada dia mais nos aproximarmos de Deus. E hoje, preliminarmente, considerando até o estudo desta manhã, que versará sobre o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, especialmente no item 10, os falsos profetas da erraticidade. Eu queria fazer uma leitura de um pequeno trecho do livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, que também comenta os textos de São Mateus à luz dos ensinamentos do Espiritismo. Depois da questão 25, que está na página 61, ele faz o seguinte comentário. A observância dos preceitos de Jesus nos dará a fortaleza moral com a qual nós nos protegeremos quando tivermos de sofrer as provas e as expiações que merecemos. Com o espírito fortificado pelo conhecimento que possuímos das leis divinas, facilmente triunfaremos das vicissitudes terrenas e edificaremos nossas vidas em bases sólidas, que não poderão ser abaladas pelas ilusões da terra. Quem ouve a palavra de Jesus é aquele que estuda o Evangelho. Mas não basta estudar ou ouvir a palavra. É preciso observá-la, isto é, viver em conformidade com o que ouviu e aprendeu. A fortaleza moral que sustentará nosso espírito é a força que conquistarmos para lutar contra as nossas imperfeições e desenvolver em nossa alma a virtude. Não só contra nossos defeitos devemos lutar, mas também devemos reagir contra o ambiente em que vivemos. Por quê? Por vezes, nossos familiares mais queridos se convertem em instrumento das trevas e combatem contra a nossa espiritualização e consequente elevação para Deus. Saber sobrepor-nos a nós mesmos e dominar com mansidão evangélica a inferioridade do que nos circundam, impedir que eles anulem nossos esforços e trabalhar para que eles se elevem espiritualmente, constitui a fortaleza moral. Além do estudo contínuo do Evangelho, podemos fortificar nosso espírito pela prece, pela dedicação aos trabalhos espirituais e pela leitura de bons livros.
A prece fortifica, principalmente se feita como um ato diário, em horas determinadas. Forma-se, então, em nosso recinto uma pequenina corrente espiritual, da qual receberemos benéficos fluidos que fortificam o nosso corpo e nossa alma. A dedicação aos trabalhos espirituais é outra fonte que podemos aurir forças espirituais, que nos protegerão das tentações do mundo. Particularmente os médiuns, os trabalhadores do Evangelho, os próprios assistentes das sessões espíritas e dos estudos evangélicos, todos se beneficiarão das horas que passarem em contato com os planos superiores através das lições de Jesus. A leitura dos bons livros é outro meio eficaz de fortalecer o espírito. Assimilando os altos pensamentos dos bons escritores, nosso espírito se revigora e se aparelha para resistir aos embates da vida. Onde não haja centro de explicações evangélicas, resta-nos o recurso da prece e das boas leituras. E ainda temos outros meios fáceis de adquirir forças espirituais, visitando os doentes, levando-lhes nosso carinho e nossa palavra amiga de estímulo e de conforto. Aos desvalidos que também reclamam o nosso concurso fraterno. Tudo isso são meios muito bons de fortificar nossa alma. Recapitulando o que lemos acima, vemos que para edificar nossa casa sobre a rocha, para que a chuva, os rios e os ventos não a derrubem, poderemos usar os seguintes recursos: estudo e prática do Evangelho, preces, frequências a centros de cultura espiritual, dedicação aos trabalhos espirituais e mediúnicos, leitura de bons livros, visita aos doentes e amparo aos desvalidos. Com essa leitura, nós então iniciamos a nossa reunião. Solicitando que a nossa querida irmã venha, então, fazer a leitura do Livro dos Espíritos e o entendimento de André Luiz no livro Vivendo o Evangelho. Me desculpe. A prece de abertura. Evidente. Eli, por favor. Foi falha minha, me desculpe. Bom dia a todos. Vamos nos harmonizar, elevando o nosso pensamento a nosso Deus, Criador do Universo, Senhor da paz, da harmonia, do equilíbrio e da ordem, que nos enviastes o Mestre amado Jesus com seu Evangelho de amor. Na reflexão da manhã de hoje, vamos pensar num falso profeta que temos carregado em nossas entranhas por milhares e milhares de anos, que o Senhor orgulho. Este sentimento tão negativo, que é o pai da vaidade, da intolerância e do egoísmo. Este Senhor que separa, que afasta. Vamos trocá-lo em prol da indulgência, sentimento nobre que agrega, afetuoso, amável, humilde e simples, para que possamos nos tornarmos seguidores do Mestre Amor, para transformarmos a nossa vida e a vida de todos aqueles de nossa convivência, de nosso meio e de nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Então, nossa lição de hoje é do capítulo 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas, o item 10, os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos,
que, sob a falsa aparência do amor e da caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulos de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque, em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convinde comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique, como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas. E está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um único círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são, quase sempre, espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e incrédulos. Aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder, que déspotas públicos ou privados durante a vida querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios, que possuem médiuns sérios, e não a estes ou aqueles com exclusão de outros. Ninguém é médium perfeito, se está obsediado, e a obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber, e de outra parte, estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada.
sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes do grupo, as comunicações dos principais médiuns que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. Vamos ler o que nos diz André Luiz sobre esse capítulo, sobre esse item do Evangelho, no livro Vivendo o Evangelho, a psicografia de Antônio Baduy Filho. Falsos espíritas. O processo de sintonia mental não se restringe apenas à atividade mediúnica, mas é um acontecimento comum na vida diária. Em razão disso, o espírita sem compromisso com a mediunidade também está sujeito à influência enganadora dos falsos profetas do mundo espiritual, atuando com desenvoltura no meio doutrinário. Dominam as reuniões de estudo e são prepotentes. Escrevem em jornais e desacatam companheiros. Publicam livros e difundem ideias perturbadoras. Tumultuam as assembleias e sentem-se donos da verdade. Atacam as instituições e pregam dissidências. Discordam do serviço assistencial e criticam o esforço fraterno. Discutem com hostilidade e não aceitam contestação. Alardeiam ideias reformistas e agridem a codificação espírita. É importante manter a vigilância sobre o campo mental, para não ser um instrumento da mentira e da intolerância. Os falsos profetas do espaço existem realmente. Pior do que isso, porém, é a submissão a eles, transformando companheiros incautos em falsos espíritas da terra. Obrigada. Bom dia a todos. Com essa leitura, Fabi, eu já ia fechar o livro e ia embora para casa para refletir, não ia falar mais nada, né? Tão profunda, tão direta, né? Eu estava fazendo a reflexão sobre os profetas e a leitura já fala sobre isso. Os profetas, como entendia na época, na visão do profeta, e segundo ali na leitura, um pouquinho antes, Missão dos Profetas, dizendo que o profeta é todo aquele enviado de Deus com uma missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas. Então o profeta, ele vem na conta daquele que vai fazer essa ligação do sagrado, né, conosco, esse ato de revelação, esse ato de instrução. Né? E na visão que nós estudamos agora, traz para a nossa realidade, né, quem são os profetas de hoje. Guardado as devidas proporções, são todos aqueles que procuram, de alguma forma, buscar esse sagrado, né, trazer, em tese, buscar esse sagrado e trazer à luz através da instrução, através da revelação. Então, de alguma forma, todos nós que estamos inseridos no trabalho, no campo do bem, somos mais ou menos profetas, tendo justamente essa visão que era a visão antiga, porque
profecia, as predições seria um dos atributos do profeta, né? Então, de alguma forma, também nós estamos... E aí a leitura vem falar dos falsos profetas da erraticidade. E eu vou mais uma leitura para frente, de Jeremias e os falsos profetas, que diz assim, um trechinho: não escuteis, olha só, naquela época, antes do Cristo, não escuteis as palavras dos profetas, que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam a visão dos seus corações, e não a que aprenderam da boca do Senhor. Então, o que me chamou a atenção é que eles, olha só, eles publicam as visões dos seus corações. Dos seus corações. E aí o texto, ele vem falar assim, ó, falsos profetas na erraticidade está em número muito maior entre os espíritos orgulhosos, aparentando amor e caridade. Então a gente vê que a chave desse processo, a gente já começa a entender que está no coração humano, né? E como muito bem foi a prece da Eni, falando que essa coisa do falso, né? Profeta é algo milenar. Então está em nossos corações. Por quê? Onde há o orgulho, né? Há a potencialização do mal. Onde há vaidade, há a potencialização do mal, né? E como identificar? A própria leitura fala, são aqueles que semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade. Quando eu faço uma leitura, no meu caso, eu procuro, claro, colocar no nosso meio, porque a leitura é para hoje, é para agora, para a gente fazer a nossa reflexão, né? Então, no nosso grupo de atuação, na nossa vivência, nós semeamos desunião? É uma pergunta que eu preciso fazer para mim. Como é a nossa atitude no meio, no movimento espírita, na nossa casa, né? Nesse meio que estamos inseridos, né? O que nós estamos proporcionando, né? Desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Espalham, olha só, espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos. Será que a gente vê isso na nossa atualidade? Né? A gente vê grupos, será que existe isso mesmo no nosso movimento, no movimento espírita? Né? O movimento cristão é algo para a gente analisar. O movimento do cristianismo, onde que a gente vê grupos separatistas, né? Grupos antagonistas que semeiam e que valorizam esse antagonismo, né? Fortalecem. Onde que a gente está vendo isso? Será que é nas crenças cristãs ou outras, ou no nosso próprio meio mesmo a gente vê isso? Sempre me chamou muita atenção isso, né? Porque na história a gente vê, na nossa própria história a gente vai vendo que existem grupos, né, propriamente espíritas, que estudam a doutrina espírita, que estudam Jesus, e você vê muitas vezes esses grupos falando mal de outros grupos. Toda vez que acontecer isso, eu preciso refletir imediatamente o que está acontecendo. Porque se você for ver bem, existe o bem de todo mundo está querendo fazer o bem. Ninguém quer fazer o mal, não. Ninguém se esforça para fazer o mal. Então aqui nós estamos falando de falsos cristos e de falsos profetas. Então a vigilância, e essa reflexão eu faço para mim, a vigilância que a gente tem que ter, senão a gente se deixa levar por processos, né, de fascinação, como disse o texto, achando que nós estamos
trabalhando para o Cristo, com o Cristo, e nós estamos sendo uma pedra no caminho. Estamos retardando o processo, estamos dificultando o processo de evangelização na Terra, achando que nós estamos fazendo grande coisa, defendendo, né, racionalmente, né, às vezes alguns processos. Então, impelem a se isolarem uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Como que eu vou olhar o meu irmão com prevenção? Porque ele participa do movimento X, Y ou Z. Como que eu vou olhar? Como que um cristão vai olhar o outro com prevenção? Às vezes é tão simples e ao mesmo momento complexo ao nosso entendimento. É simples por quê? Porque a mensagem de Jesus é simples. Ela é profunda. A mensagem de Jesus diz que todos nós somos irmãos. Todos nós devemos nos amar como os irmãos, fazer o outro aquilo que gostaria que fosse feito para mim. É tão simples, né? Mas é tão complexo quando nós vamos colocar isso dentro do nosso coração. A gente estuda e vê que o antídoto para essa influenciação, né? Ela tá em nós, está no nosso coração. Existe um antídoto para isso. E qual que é o antídoto para que a gente não seja presa, né, dessas influenciações, né, desses falsos profetas da erraticidade? O nosso coração. Como assim o nosso coração? Nos tomando a injeção da humildade, que às vezes é muito esquecida mesmo entre nós. A humildade, tão simples, né? Tão simples. A humildade. Né? E aí eu lembrei, a gente já contou aqui, eu já ouvi essa história aqui, eu já havia lido também, aquela história do Chico, né? Que a pessoa vai chegar para o Chico e falar: Chico, eu descobri quem eu fui na encarnação, uma das encarnações passadas, né? Aí foi até a Denise contou. Eu falei: minha filha, mas que beleza, o que você foi? Eu fui uma Marte cristã, né? Que morri, devorada pelos leões. E ele fala: nossa, que beleza. E aí você, Chico, né? E você? Minha filha, eu fui a pulga do leão que devorou, né, os cristãos, né? Quer dizer, ele sempre, por que ele tinha essas tiradas, né? Porque é sábio, o Chico era um espírito eminentemente sábio, profundamente. Por quê? Ele se precavendo justamente desse sentimento de vaidade, de orgulho, porque isso pode derrubar a gente, isso pode influenciar, isso pode criar uma doença, né? Fortalecer uma doença no nosso coração, que é a doença do orgulho, da vaidade. Por isso que ele sempre saía pela tangente. Então existe o antídoto à humildade, simplicidade, né? Perdão, a fé, indulgência, amor. Então nós sempre voltamos e a gente analisa que a gente precisa entender Jesus, né? A gente precisa entender Jesus. Falo por mim, para que a gente tome decisões, para que a gente faça as nossas reflexões. A gente precisa voltar mais ao que é simples, ao que é sincero, né? Precisamos voltar mais a tudo isso. Senão a gente vai se deixando levar. E, gente, a gente está convivendo no movimento espírita, no movimento de obras sociais, e você acaba percebendo que, às vezes, irmãos nossos, às vezes você fica olhando, irmãos nossos, não é no sentimento de julgar, mas no sentido de observação mesmo, né? Defendem posturas, né,
com extremo rigor, né? E esse rigor faz com que as outras pessoas sofram, né? E e pessoas que conhecem muito da doutrina espírita, muito, não são os que não conhecem, não são os que conhecem muito, fazendo outras sofrerem por diversas situações. E você fala, mas cadê a indulgência, né? Cadê? Então você começa a refletir, há muito conhecimento e ainda falta para a gente esses sentimentos, né? Ensinados por Jesus. E é justamente aí aonde esses espíritos já orgulhosos, né, vão te potencializar. Então o antídoto contra isso vai continuar sendo a simplicidade, a humildade, o respeito, a resignação, a fé. Então são processos simples, né, para que a gente alcance essa espiritualidade. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam vos enganam. Eles publicam a visão dos seus corações e não o que aprenderam da boca de Deus. Então que a gente possa buscar o que nós estamos aprendendo com Jesus e materializar isso, não o que é dos nossos corações ainda. Porque o que é do nosso coração ainda é muita vaidade, ainda é muito orgulho. Essa é a nossa realidade. Por isso o Evangelho inteiro fala do esforço. Esforçai-vos. Esforçai-vos. Então, sem o esforço, a gente não consegue, né? A gente começa a ver movimentos também pelo menor esforço, né? Pelo menor esforço. Então, nós temos que estar bem antenados, né? E sempre voltando às lições de Jesus, às lições evangélicas, para que a gente tenha esse roteiro seguro, firme, né? Com passos. E tudo é muito simples. Tudo é muito simples, né? Então, muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e que nos fortaleça na nossa decisão em prosseguir na caminhada do bem. Muita paz. Um bom dia a todos. A gente é acostumado a falar boa noite, quase que eu falo boa noite. Um bom dia a todos. Quando nós refletimos sobre essa mensagem, é importante estarmos atentos, né? Porque ela é uma mensagem que, à luz da doutrina espírita, nós temos todo um carinho e toda uma especialidade para refletir, para fazer reflexões. Nós sabemos que os nossos ancestrais nos preveniram, né? Traçaram algumas metas sobre os caminhos que denunciariam esse falso profeta. Mas nós podemos analisar falso profeta hoje, né? De onde provém realmente essa análise? Ou como que nós poderíamos julgar, como realmente foi dito pelos nossos irmãos anteriores, fazer essa análise, né? Fugindo um pouquinho ou abrindo o leque do tema para a nossa atualidade e trazendo também para o nosso convívio, para as nossas relações e para as nossas atuações doutrinárias, religiosas, né? Nós podemos ver que o verdadeiro profeta é, com certeza, aquele que dissemina o bem, a caridade, o amor ao próximo, a conciliação, proclama a paz entre os homens, né? E promove a felicidade entre nós. Não importa qual seja o cunho do seu ideal religioso, da sua filosofia, da sua crença. Acho que ser um profeta é proclamar esses requisitos básicos para uma humanidade progressista, para uma humanidade que evolui no sentido mais nobre desta concepção.
Tudo que vem ao contrário a isto, nós poderemos denunciar como falso, ou incompleto, ou que precisa ser renovado, que precisa ser retificado passo a passo. Mas nós vamos perceber assim, o que leva alguém a ser um falso profeta? Quais os sentimentos? Nós podemos, exemplo, os grandes líderes religiosos ou governistas, muitas vezes o que leva esta pessoa por este ideal? Justamente é o controle, o domínio, o parecer, né? O domínio e o controle da sua ideia, da sua forma de pensar. Então, nós queremos controlar, nós queremos dominar, né? Isso é uma falha moral. Isto vem de uma conjuntura emocional que deve ser estruturada, né? Nós podemos ver isso também, essas dissensões, né? Essas falhas nossas, a nível mais de organizações, como disse o nosso irmão. Aí nós vamos também vendo que ela provém do nosso orgulho e do nosso egoísmo, né? Nós queremos que a nossa ideia, que o nosso domínio prevaleça. E mesmo dentro da nossa convivência, no nosso emprego, no nosso lar, na nossa casa, muitas vezes nós atuamos como aquele que quer que a nosso ideal, a nossa ideia prevaleça, né? Nós, então, ouvimos menos, nós somos menos democráticos. Aí está a prepotência, né? Aí está o orgulho em evidência, porque a prepotência é o orgulho em ação, né? Então, nós podemos ver que nós também agimos com essa ideologia prejudicando a felicidade, a paz e a harmonia da coletividade daqueles que nos cercam. E automaticamente nós temos esse reflexo e vivemos nessa desarmonia, nessa falta de paz, porque nós respiramos as nossas próprias obras, os nossos próprios pensamentos e os nossos próprios sentimentos. Mas nós podemos ver que Jesus deu uma receita muito, muito importante para nós distinguirmos tudo aquilo que vem prejudicar ou tudo aquilo que seria, entre aspas, falso ou incompleto, né? Denunciaria aquele pensamento incorreto e que deve ser retificado. Não combatido, né? Porque às vezes que o combate, quem combate, ele também guerreia, ele também entra em conflito, tá? Então, acho que nós reavaliarmos. Jesus deixa, então, bem claro que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, né, e dentre os homens, que seja o servo de todos. Então, nós podemos distinguir que um profeta, um verdadeiro profeta, ele está na sua capacidade de servilismo, de ser útil, de respeitar o outro, de compartilhar com o outro, de colaborar com o outro. No nosso movimento espírita, a gente percebe que às vezes existe, não só no movimento espírita, mas tanto no movimento religioso, né? Nós percebemos algumas imposições, algumas falhas, alguns radicalismos, né? E algumas posturas e algumas padronizações que devem ser refletidas, porque eu querer padronizar uma coisa, eu querer que seja uniforme, e aí nós destruímos ou desrespeitamos a individualidade. O que deve ser analisado é o padrão, o que é padrão na lei de Deus, nosso Pai, é o amor e o respeito entre nós, né? Então, esse amor e esse respeito é padrão. Agora, cada individualidade, cada sociedade, cada centro espírita tem a sua forma de praticar, de servir e de ser útil. O padrão é o que denuncia realmente a falsidade dos seus ideais, não são algumas particularidades do seu culto, mas sim a essência e o ideal do seu culto. Por isso que ser falso profeta
ou bom profeta vai muito da análise desse ideal do que você está fazendo e como você está fazendo. E qual a finalidade dos seus próprios atos. Importante para nós vermos que toda contribuição no bem, ela edifica uma humanidade melhor. E que no Espiritismo nós temos esse vasto campo para proclamar um mundo novo. Mas o que é importante para nós espíritas, o que é importante para nós na concepção desse entendimento, é o amor e o respeito para aqueles que nós denominamos, entre aspas, falsos profetas, ou que estão em posicionamentos equivocados, porque as suas ideias vêm contra essa realização da harmonia e da felicidade. Então, é preciso nos mover e nos munir do amor e da misericórdia e da compreensão, entendendo que muitas vezes esse irmão equivocado de hoje pode ser um reflexo do nosso passado muito próximo. Então é preciso se apiedar e dar tempo para que ele também possa experimentar, para que ele possa ter o seu tempo de maturação, né? Que se hoje ele está equivocado e trazendo uma ideologia não muito correta ao ponto de vista da construção da felicidade humana, também ele está em processo de aprendizado e é um espírito em profunda edificação do seu próprio eu, buscando o seu equilíbrio. Então, em todos os casos, em todas as manifestações, o espírito é chamado a amar, a compreender, a tolerar e a ajudar, né? E que, nesse ponto, não somos convidados a combater o outro. Não somos convidados a combater o outro, mas sempre a estender as mãos e a fazer ao outro aquilo que queremos que façamos a nós. Porque já com certeza estivemos muitas vezes posicionados de forma errônea, de forma cega, e no nosso ponto de vista e de convicção, às vezes achávamos que estávamos corretos. Foi preciso que o tempo devolvesse para nós as nossas ações e as nossas atitudes em forma de reação e sentíssemos em nós que era preciso mudar, transformar, recomeçar a luta de novo, trazendo novas mensagens e novas profecias. Portanto, o caminho da experiência e a terra e a evolução faz com que, através das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios atos, possamos ir refazendo conceitos, renovando os ideais. E, por isto, que ser profeta é uma responsabilidade muito grande de nós. Todos somos profetas. E, de acordo com a nossa responsabilidade, com o nosso amadurecimento, nós vamos nos posicionando a profetas cada vez mais edificantes, que colabora com a construção da felicidade e da paz da humanidade, partindo do seu próprio equilíbrio, da sua própria paz e da sua própria felicidade. Que Jesus nos abençoe, e é um pouco de reflexão sobre o tema tão importante da manhã de hoje. Bom dia. O tema de hoje é interessante a gente fazer uma pergunta. Por que existem falsos profetas na erraticidade? Por quê? Que esses nossos irmãos equivocados, que procuram transmitir mensagens falsas, estão lá? Porque ele estava encarnado, já foi encarnado. Então, o espírito na erraticidade, ele já foi encarnado. Se aqui no planeta ele já era equivocado, se ele procurava instigar ou divulgar notícias falsas, coisas sem propósito, na hora que ele desencarna, ele continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Então, o dia em que o nosso planeta estiver habitado por espíritos bons, espíritos que utilizam o bom senso, que amam o próximo, que procuram trabalhar no bem, quando desencarna, continua da mesma maneira. Ninguém vira anjo ou demônio depois que desencarna. Nós continuamos
com os nossos conhecimentos, com os nossos sentimentos. Então, o que nós precisamos realmente é entender isso, né? Precisamos melhorar, sim, o padrão vibratório das nossas ações, dos nossos pensamentos, como espíritos encarnados, para que a gente possa, depois, no plano espiritual, ser espíritos benfeitores, anjos de guarda, que vão procurar, né, melhorar a condição dos nossos irmãos mais necessitados, como nós estamos sendo ajudados hoje por espíritos em condições melhores do que a nossa espiritualmente. E como a gente se deixa levar por esses falsos profetas? Por que a gente se deixa levar por eles? Já comentaram aqui alguma coisa? É só lembrar da frase do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Nós temos que ter o conhecimento das coisas. À medida que a gente tem o conhecimento, nós vamos ter um crivo interno de análise para ver se realmente aquilo que está sendo passado para nós é correto. Tem que usar o bom senso. Então, através desse crivo, nós adquirimos através do estudo, através do conhecimento, para que a gente possa realmente ter condição de analisar e perceber se o espírito que está mandando aquela mensagem, ele é uma mensagem correta. Outra coisa, a gente tem que analisar bem, quando o plano espiritual superior quer mandar uma orientação para a humanidade, ele não faz através de uma pessoa, simplesmente, de um médium, através de um espírito. Isso é divulgado, né, como o próprio Kardec fazia. A mensagem, a pergunta que ele fazia era respondida por diversos espíritos em diversos pontos, né, de diversos países. Kardec pegava aquilo, organizava e realmente considerava verdadeira aquela resposta que em mais de um ponto foi dita, a mesma resposta. Então ele utilizava o bom senso, a análise, o critério. E a outra, como também as palavras de Jesus, né, não se pode esperar, né, bons frutos de uma árvore má. Não pode esperar bons frutos de uma erva daninha. Como nós conseguimos analisar? Da mesma maneira, utilizando o bom senso. O espírito benfeitor, a sua mensagem tranquila, a sua mensagem eleva, a sua mensagem é de concórdia, jamais de discórdia, jamais de desavença, jamais de egoísmo, de vaidade. Acontece que nós, na condição, muitas vezes, de médiuns, que ainda estamos no caminho evolutivo, que temos ainda o orgulho, a vaidade, muitas vezes é um espírito próximo desse, dá uma mensagem e fala, olha, estou passando essa mensagem que é para você, porque você é o escolhido. Aí pronto. Se a gente já tem ali, né, a semente da vaidade, nós começamos realmente a achar que nós somos o tal e aquele espírito, né, é exclusivo, meu protetor. Eu soube, que também não importa aqui o nome, que tem centros espíritas que não pregam prego na parede sem a orientação do guia espiritual da casa. É muito complicado isso. É muito complicado. Sabe? É mais ou menos isso aqui. Olha, não faz nada. Ah, precisamos comprar um ventilador. Ah, vou perguntar para o mentor se tem que comprar um ventilador. Espera aí. Mas será que nós não podemos resolver isso? Nós mesmos da casa, a saber as necessidades que nós temos? Então, não ficar nessa dependência, porque também, como nós somos falíveis, os espíritos também o são. Temos que analisar isso, não é? E muitas pessoas acham que só o médium está sujeito, o médium que trabalha nas instituições, no centro espírita, está sujeito a receber uma mensagem falsa. Não. Nós que estamos no dia a dia, mesmo que não trabalhamos na mediunidade, nós recebemos inspirações. E essas inspirações também podem ser falsas. Então nós vamos ter que também, mesmo que não seja um trabalhador de uma casa que utiliza a mediunidade, nós temos que realmente ficar prevenido com relação a isso. E nós vamos melhorar a nossa condição se nós pensarmos e agirmos no bem. Essa que é o nosso exemplo de agir no bem influencia não só os encarnados, como também os desencarnados. Se aquele espírito é equivocado, é infeliz, está buscando um caminho e vê na nossa condição e se aproxima da gente,
Se nós continuarmos no caminho errado, ele vai continuar acompanhando a gente. O dia que a gente começar a tomar um rumo de pensar no bem, agir no bem, ele tem duas opções. Ou ele continua com a gente, ou ele nos abandona. Se ele também quer melhorar, ele vai nos seguir, vai acompanhar o nosso trabalho. Se não, ele vai tomar outro rumo e vai procurar outro que está querendo continuar no trabalho errado. Tá certo? Então, nós precisamos também não ficar responsabilizando os espíritos. Nós temos que ver a nossa condição como espírito encarnado para que a gente possa realmente melhorar e, no plano espiritual, sermos benfeitores espirituais. Muito obrigado. Bom dia. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Os falsos profetas da erraticidade. Complementando o que os nossos irmãos já falaram, e é um tema bastante forte, porque a gente às vezes se identifica nele e fica imaginando como seremos nós quando retornarmos ao plano espiritual. Como estamos sendo nós agora e como seremos quando lá chegarmos em relação a esse tema. É natural que a gente interaja com as pessoas, nós fazemos parte de um todo, influenciamos e somos influenciados. Os nossos pais têm uma influência muito forte sobre nós. Nós temos uma influência muito forte sobre nossos filhos. Algumas pessoas do meio social que a gente convive têm influência muito forte em nós. Às vezes, pessoas que a gente nem conheceu pelas teorias, pelo trabalho prático que desempenhou, têm uma influência forte no nosso comportamento. E assim a gente vai selecionando essas influências e buscando o melhor caminho. E vamos também interferindo de alguma forma no caminho das outras pessoas, que utilizam daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz e até daquilo que a gente pensa, para também fazer uma seleção e essa influência auxiliá-la no seu caminho. Quando o Chico Xavier, que é uma grande referência para nós, quando a gente fala na doutrina espírita, não tem como não falar em Chico Xavier. Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Barçanufo e outros trabalhadores do bem que deixaram pelo exemplo, pela dedicação, pela psicografia, pelos textos que escreveram sem serem psicografados, referências que a gente está sempre buscando ler, buscando seguir, para a gente conseguir ser um trabalhador de acordo com os ensinamentos que nós recebemos da doutrina. Então, quando o Chico estava iniciando a sua trajetória mediúnica, Emmanuel apareceu para ele e conversou com ele, falou: olha, nós temos um compromisso e você tem a opção de aceitar ou não. E ele falou: puxa, mas como que eu vou? O Emmanuel explicou para ele que haveria de escrever livros, que seria a divulgação da doutrina de Jesus através da mediunidade. E aí ele questionou o Emmanuel, ele falou: poxa, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu me coloco à disposição, mas vocês vão ter que me ajudar, porque eu não tenho capacidade, naquela humildade natural do Chico. E Emmanuel falou: Chico, nós vamos te ajudar, mas você vai ter que fazer a sua parte. Para iniciar, eu vou te dar 3 regras. A primeira é disciplina, 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 que isso ficou bem conhecido. A segunda é que você tem que estudar. Você tem que se aprofundar no conhecimento dessa interação com o plano espiritual. Você tem que estudar e praticar isso.
servir e ir ao encontro de pessoas necessitadas. E a terceira é que você tem que seguir Jesus e os ensinamentos de Kardec. Se algum dia eu te falar alguma coisa que contrarie Jesus ou contrarie Kardec, você me deixa de lado e segue Jesus e segue Kardec. E aí o Chico acatou e a gente sabe o resultado, que foi esse trabalho maravilhoso. Mas no decorrer do trabalho, o Chico teve várias interferências, tanto no lado material, pessoas que, ou por vontade própria, ou por influência espiritual, foram utilizadas para tentar desviar ele do caminho, como diretamente do lado espiritual. Mas o Emmanuel sempre ali junto com o Chico, orientando. Nos livros que falam do Chico, a gente vê algumas histórias. Tem uma história que uma vez apareceu um espírito com um aspecto muito, muito forte, imponente, aquela vibração pesada. E o Chico estava se preparando para dormir, depois de ter trabalhado o dia inteiro, de ter feito as atividades no centro espírita. E aí o Emmanuel alertou: Chico, cuidado com o que você vai falar. E o espírito, com aquela voz imponente, falou: o que você quer de mim? E aí o Chico pensou e falou: olha, meu irmão, você deve me conhecer, você sabe que eu tenho muitas dificuldades, eu preciso da sua ajuda. Aí o espírito falou: Chico, com você não tem jeito, e foi embora. Na simplicidade ali, com todo o amparo, imagina se fosse conosco, né? Parecesse assim, a gente quando fala de falso profeta, de alguém que vai interferir na obra, né? A gente imagina uma coisa assim, com um aspecto muito forte, mas às vezes é sutil. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Então ali, sempre o Chico, comprometido com a tarefa, determinado, ele se posicionava com humildade. Não ia para confronto, sempre cedia. E o Emmanuel do lado, orientando, ajudando, vibrando positivamente e certamente uma gama de outros espíritos. Num trabalho que o Chico desenvolvia, o Chico tinha várias mediunidades. Algumas delas ele até pediu ao Emmanuel para bloquear. Uma delas é que ele via a vida das pessoas. A pessoa vinha falar alguma coisa, ele enxergava tudo. E ele pediu que ele não queria, porque aquilo fazia mal para ele. Porque às vezes a pessoa falava uma coisa e era outra. Não era o que ela estava falando. E aquilo doía muito nele. E ele pediu para Emmanuel que ele não gostaria, se fosse permitido pelo alto, de não ter esse tipo de percepção. Mas ele tinha a mediunidade também de materialização. E eles faziam um trabalho que era destinado à cura, onde ele ficava deitado e numa sala e as pessoas em outra sala, e de lá saíam os fluidos, o ectoplasma, que ia fazer todo esse trabalho. E aí materializavam pessoas desencarnadas. E um dia, no final do trabalho, materializou um espírito muito iluminado, e esse espírito era Emmanuel. E aí Emmanuel falou com todo cuidado, com todo carinho, que aquilo era um trabalho bonito, era um trabalho que tinha um propósito bom, mas que o trabalho da psicografia, naquele momento, era mais importante. Que o trabalho da psicografia se assemelhava à chuva numa grande lavoura, que traria uma produção muito maior do que um trabalho destinado a uma ou outra pessoa, simplesmente. Apenas fez esse comentário. Ele não disse: faça isso, faça aquilo. Quando contaram para o Chico, que estava lá na outra sala, depois que terminou o trabalho, ele parou com o trabalho. Nunca mais ele fez esse tipo de trabalho.
se empenhou mais ainda na psicografia, e graças a essa disciplina dele, aí essa percepção, nós temos aí vários livros que talvez vamos levar aí 2, 3 encarnações para poder ler. Então tem assim, várias histórias do Chico, eu estou puxando elas, por ser ele uma grande referência para nós, que mostra a sintonia dele com o seu mentor, seu espírito protetor, para ele não se desviar do caminho certo, para conseguir atender ao compromisso espiritual. Tem uma outra que ele recebeu uma carta convidando para inaugurar um centro espírita numa outra cidade próxima de onde ele morava. E na carta tecia elogios ao Chico e tal, que seria muito importante a presença dele, porque ia dar aquele peso na inauguração. E ele se motivou e quando chegou no dia, ele está lá se arrumando para ir lá acompanhar, né, a inauguração, e o Emmanuel apareceu para ele. E para ele ir, ele ia deixar de fazer o trabalho naquele dia de psicografia. Aí o Emmanuel falou: ué, Chico, onde é que você vai? Ele falou: não, eu recebi aqui um convite e vai inaugurar uma casa espírita e o pessoal está insistindo que eu vá porque vai ser importante. E conversou ali naquela naturalidade que a gente lê e imagina como é que deveria ser o diálogo do Chico com o Emmanuel, né? A gente fica imaginando. E aí o Emmanuel fez uma pergunta para ele, falou: Chico, você acha que você é imprescindível para inaugurar uma casa espírita? Você acha que se não for lá, a casa espírita não vai ser inaugurada? Será que não é melhor você ficar aqui trabalhando na psicografia? Não desse jeito que eu estou falando aqui, né? Bastou isso, ele já se desfez, voltou à sua condição normal e foi lá se dedicar ao trabalho. E mais uma historinha final do Chico. Quando ele teve um problema, que ele não estava muito bem de saúde, ele achava que ele ia desencarnar. E aí, a equipe espiritual ali ajudando o Chico, né, o Emmanuel presente, um dia ele se dirigiu ao Emmanuel e falou assim: Emmanuel, eu sei que eu não estou bem, que provavelmente eu vou desencarnar. Você vai ficar comigo, né? Você vai estar junto comigo. Na hora que eu desencarnar, você vai estar lá para me receber, né? O Emmanuel falou: que isso, Chico, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho muito trabalho para fazer. Os espíritos de plantão vão te acolher lá e vão te encaminhar. Bom, quando fala, né, de falsos profetas, então imagina a importância do papel do Emmanuel junto ao Chico. Desde o início, orientando ele que seguisse Jesus, que seguisse Kardec, que não seguisse a ele Emmanuel. Com toda a elevação espiritual de Emmanuel, ele falou: olha, você segue Jesus e Kardec. Se algum dia eu falar alguma coisa que contraria isso, você me larga. Então, os trabalhadores dedicados, eles querem encaminhar a gente na direção do alto, na direção de Jesus, nos exemplos que Jesus deixou para a gente. Se alguma coisa contraria isso, a gente tem que fazer, como fala na lição, usar o crivo da razão e descartar. Mas a gente raciocina com o pensamento espírita, que só os médiuns ostensivos é que vão receber essas influências. E na prática, no dia a dia nosso, a gente está sendo influenciado a cada instante. Assim como a gente está influenciando as outras pessoas a cada instante também. Imagina se a gente desencarnar e chegar no plano espiritual e alguém chegar e falar assim: ah, você é um falso profeta. Igual o André Luiz, né? Quando falaram para ele que ele era um suicida,
Ele falou, não, eu lutei contra a morte. Eu ia lá, eu fazia o tratamento, eu tomava os remédios, com aquela visão materialista. Mas no dia a dia, ao longo da vida, ele teve atitudes que acabou enquadrando ele como suicida indireto. E como é que nós vamos chegar lá? De repente não chegar lá e falar, bom, agora você é um falso profeta na erraticidade. Erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra. Quando a gente está no plano espiritual aguardando a próxima encarnação. Quando a gente fala em falso profeta, a gente pensa no outro. A gente não pensa em nós. A gente sempre olha o outro. Ah, é o médium que está lá desviado do caminho, é o palestrante que está falando coisa que não deveria, é uma pessoa que está fazendo alguma coisa equivocada no ambiente social. E nós? Como é que nós nos vemos? Parece que nós sempre fazemos as coisas certas, né? Nós nunca estamos ali cometendo equívocos. E quando comete, fala assim, não, vai ver que tinha um espírito me influenciando, né? E aí eu fiz essa bobagem aí. Quando, na realidade, a gente tem a opção, o livre-arbítrio, de escolher o caminho. Influência a gente tem, mas a gente tem influência boa também. Muita influência boa. Ali do nosso lado o tempo todo. Nós é que escolhemos a sintonia. Então, quando a gente vê hoje a mídia, essa massificação de notícias negativas, às vezes acontece um problema num país longínquo, que a gente nem sabe como é esse país, mas se acontece uma desgraça lá, a gente imediatamente vê estampado no jornal, na imagem da televisão, e parece que isso é natural e a gente fica se alimentando disso. E aí isso cria em nós uma vibração que não é a melhor. E a nossa sintonia, lógico, vai tender para esse tipo de vibração. E no plano espiritual tem irmãos que, como nós, também gostam desse tipo de sintonia. E aí a gente fica vibrando isso. E está perdendo tempo. O tempo está passando. O compromisso que nós assumimos no plano espiritual, às vezes está esperando ali a gente entrar na sintonia para fazer, e nós estamos numa sintonia equivocada, sutilmente colocada para nos desviar do caminho. E aí vamos chegar no plano espiritual, olhar para trás e ver quanto tempo a gente desperdiçou sintonizando coisas negativas. Exige esforço. Não é uma coisa assim que a gente... Porque a nossa tendência ainda é para isso. Mas aí vem a doutrina, o Erasto, que foi um grande trabalhador e é um grande trabalhador no plano espiritual. Todos os espíritos que escreveram no Evangelho, que Kardec colocou as mensagens no Evangelho, continuam trabalhando arduamente pela renovação da Terra. Mas agora, nesse período de transformação pela regeneração. E ali buscando em nós apoio para que elevemos a vibração da Terra. Porque tem muitos tentando difundir essas informações que geram desesperança, desânimo, tristeza, desarmonia, divisão, como fala aqui. E se a gente refletir, talvez nós sejamos um desses. Vê uma notícia ruim e já sai divulgando, já sai falando. Estamos sendo falso profeta. O Wagner falou aqui, profeta é aquele que leva adiante a mensagem evangélica. A mensagem evangélica fala do bem, fala do amor, fala da esperança, da caridade, de ajudar o próximo, de servir. Se a gente não está fazendo isso, nós também estamos nos credenciando a chegar no plano espiritual e vermos que agimos como falsos profetas. Então, Chico deixou o exemplo de disciplina, de humildade, de dedicação. Até o último instante, ele queria trabalhar. As pessoas tinham que segurar a mão dele para poder os espíritos escrever.
que ele já não tinha condição física de se sustentar sozinho, mas ele queria ir. No dia de ir no trabalho, 2 dias antes, ele começava já a incomodar as pessoas. Ó, vocês me levem lá, porque ele já não andava. Vocês me levem, eu preciso ir, eu preciso trabalhar, eu sou um devedor. E chegava lá às vezes carregado, né? E estava lá no trabalho. Dedicação, disciplina, e sempre se colocando como um instrumento do bem, um médium de Jesus. E não um médium da discórdia, um médium da desgraça, um médium do negativo. É isso que a gente reflete sobre essa mensagem de Erasto e rogamos a Deus que, por ser uma lição muito forte, a gente fica assim meio preocupado, né? Mas como nossos irmãos falaram anteriormente, a doutrina é esclarecedora. A doutrina de Jesus é todo amor, misericórdia, perdão, e é nesse caminho que a gente tem que ir. Se a gente identifica que tem algum irmão nosso, seja aqui ou seja no plano espiritual, equivocadamente, servindo de instrumento para desviar-nos do caminho que leva a Jesus, a gente tem que orar por eles, tem que agradecer, porque às vezes dessa forma a gente enxerga os nossos erros, os nossos defeitos também, mas a gente tem que se unir no bem. Vamos deixar de lado essas notícias ruins, que se a gente pesar numa balança o que tem de bom e o que tem de ruim, o ruim talvez seja 1%, o bom é 99%. Mas esse 1%, às vezes a gente valoriza muito. Vamos deixar de lado, vamos valorizar as coisas boas. Deus abençoe a todos. Para finalizar a nossa reunião, o estudo do próximo sábado é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, e o item 3, intitulado Cristo. Convidamos a nossa irmã Francisca para fazer a prece final. Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver. Deus, nosso Pai, Jesus de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, nós queremos agradecer por mais esta oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui nesta manhã para refletirmos um pouco sobre o Teu Evangelho. Que nós possamos, Jesus, acalentar em nossos corações todas as palavras que aqui nos foram trazidas, inspiradas por Deus nosso Pai, e refletirmos durante toda a nossa semana e procurarmos gradativamente colocar em prática todos os seus ensinos. Compadeça, Jesus, de nossas fraquezas, de nossas invigilâncias, que ainda são tantas, mas auxilia-nos, Mestre, para que nós possamos, a cada dia, nos tornarmos seres melhores que ontem, para podermos, amanhã, sermos melhores que hoje. Mestre Jesus, muito obrigada, fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.